Olá, meus amores, já estamos com algumas pessoas bem especiais aqui. Muito bem. Queridos, quem for do nosso grupo de professores, primeiro ao quinto ano, sexto ao nono ano, ou do nosso grupo grande, né? O nosso outro grupão, coloca o link aqui da nossa live, por favor, para a galera compartilhar, poder entrar e participar conosco, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazendo o convite para a professora Tereza Cristine. Já convidei o Marcos, estou só aguardando que ele entre, tá bom? Só um minutinho para eu convidar o pessoal. Em instantes. O Marcos não está conseguindo participar, não sei o que foi. Aceitar. Pronto. Aceitei. Deixa eu chamar a nossa amiga Tereza agora. Olha aí. Olá, Muito boa noite. bem. Olá. Marcos, agora aguarda só um instantinho que eu vou chamar a Tereza, tá bom? Ok. Aí já dá tudo certo. Só um pouco de paciência, gente, que vai já já dar certo. Eu não sei porque eu não tô conseguindo chamar a Tereza. Já sei como é que eu vou fazer. Pera. Aqui. Vou ligar agora aqui o celular da IK. Mamãe está ao vivo aí comigo? Mãe? Oh, meu Deus. Espera. Deixa eu colocar aqui a IK para aceitar o convite agora. Só um minuto, que esse negócio de ao vivo dá trabalho. Só um minuto. Deixa eu ver se vai dar certo. Muito bem. Agora tá bem. Vamos ver se vai dar certo. Não vai dar para fazer pelo Insta da IK. Eu vou fazer aqui apenas pelo meu mesmo, tá bom? Só que a Tereza, se ela estiver assistindo, Tereza pede para participar. Marcos, você segue a Tereza? Tereza Deixa eu ver aqui. Cristine. Olha, agora deu certo. Peraí. Porque aqui eu tive que pedir também, não estava chegando o teu, não. Não tava? Não apareceu, não. Eu tive que pedir aqui a solicitação aqui. Deixa eu mandar mensagem aqui no Insta para ela. Tereza, Tereza, cadê você? Já está atualizando os estudos. Marcos para o próximo concurso. Isso, já estou fazendo aqui pesquisas e mais pesquisas de fontes para a gente conseguir subsidiar aí algumas informações a respeito de Trisdel do Vale. Muito bem. Além das pesquisas na rede mundial de computadores, né, na internet, busquei... Porque nós não temos, na verdade, nenhum livro que fala da história de Trisdel do Vale. Então, eu consegui identificar algumas monografias de acadêmicos do curso de Geografia da FAES, fui na biblioteca
Pública Municipal de Trilhos dela e consegui identificar algumas monografias que tratam de algumas questões relacionadas à história de Trilhos dela do Vale. Então, são informações importantes, né? Por isso é importante das pesquisas na faculdade, né? Às vezes a gente às vezes não dá nem tanto valor a pesquisa, a monografia, só poder passar de concluir o período, né? Concluir a faculdade. Mas Olha ela tem aí. um valor importante. As pesquisas monografias têm um valor importantíssimo para a história, né? Exatamente. Isso. Inclusive, quando nós fazemos monografia, às vezes no final há o comentário, né? Que nós esperamos que esse trabalho seja fonte de pesquisa, né? E sirva de base para outras pessoas também estudarem. Isso, Muito isso. bem. A importância de você que faz faculdade, fica aí a dica, eu lembrei, de você que faz faculdade, valorize o seu trabalho de pesquisa, o seu TCC, não faça de qualquer jeito só para poder concluir e obter aí o grau de graduação ou de qualquer que seja a área, especialização, mas faça confiando que a sua pesquisa pode amanhã servir para a história da sua comunidade, da sua cidade, do seu país, inclusive. Quem diria, né? Um dos teus livros já foi mencionado em uma prova de concurso de outro lugar, não é isso? Foi Isso, em de outro onde essa estado, prova? em outro estado De outro não estado. que eu nasci. Né? Isso eu já identifiquei provas de trabalhos meus, de publicações minhas, que foram utilizadas aí, muito longe mesmo, né? Lá para o Rio do Sul, foram utilizadas aí em prova de concurso. É verdade. Oi, Gabi, tem aluno meu aqui, até do Carlos Martins. Ana Gabriela, obrigada, meu amor, por estar aqui. Meus alunos do ensino médio, Lorena, estou gostando de ver, Isabela, essa galera do ensino médio, se conectando aí com essa vibe de concursos. É algo que eu sempre falo nas salas de aula, na sala de Importante, aula, importante. para buscarem fazer concurso, estudarem, buscar uma estabilidade. Fico muito feliz de ver vocês por aqui, tá bom? Um grande abraço. Muito bem, Tereza chegou na área, agora eu vou aceitar. Muito, muito bem, deixa eu ver se vai dar tudo certo. Só os feras aqui dos conhecimentos regionais e municipais. Olha ela, muito bem, boa Boa noite. noite, boa Boa noite. noite. Deu tudo Boa noite. certo, muito bem. Não deu certo só no perfil da IK, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto nossa aqui, vou fazer o story, dizer que só lá, só no meu perfil mesmo, ou no de vocês, tá? Porque não deu certo entrar por lá, ficou dando eco os dois Instagrams. E então, Tereza, nós já estávamos começando a conversar aqui. Perguntei para o Marcos se ele já está preparando o material para a Trizidela do Vale. E ele disse que já está estudando, já encontrou umas monografias. E muitas pessoas não sabem a importância dessa nossa conversa aqui hoje. Não conseguem medir. Por que que não conseguem medir? Porque os materiais que estão procurando nem existem, né? A história mesmo atualizada de Trizidela do Vale, você não vai encontrar. O material de pedreiras, muito foi construído pelos nossos poetas, né, pelos nossos escritores. A internet em si, ela não vai te apresentar um material de qualidade. Então, nós estávamos conversando aqui sobre a importância das monografias, dos artigos que mencionam a nossa história, as nossas memórias, as nossas raízes, né, que em um momento desse de concurso, as próprias produções da cidade se tornam a fonte de pesquisa. Muito bem, eu vou agora deixar que vocês se apresentem, não vou apresentá-los, tá bom? Vamos aí começar com a Tereza, viu, Marcos? Que primeiro as damas, com licença, por favor. Certo, com certeza. Então, Tereza, você pode se apresentar, por favor. Ah, boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Boa noite, professora Kese, professor Marcos, satisfação estar aqui com vocês. Eu sou professora, estou há 12 anos aí como professora da rede estadual, da rede municipal, sou professora da iniciativa privada, né? Estamos aqui mais de uma década trabalhando na docência. Muito bem. Então, professora Tereza aí, ela foi bem modesta, viu, gente? Mas ela é mestre, tá? Ela também continua seus estudos aí na federal, ela é federal.
Ela está sendo bem modesta, mas ela é uma pessoa que já tem construído aí um vasto currículo aí na sua carreira, tem experiência, tem know-how para falar de muito assunto, tá? E aí agora eu vou pedir que o Marcos também se apresente. Eu não conheço o Marcos direito, né, Marcos? Nada desde pequenininha, né? Não nos conhecemos. Meu nome é Marcos Krause, para quem não me conhece, também sou professor da Rede Pública Municipal de Pedreiras há 10 anos, e sou servidor do Ministério Público também efetivo do quadro há 25 anos, né? 2 concursos aí que eu logrei êxito. Sou também mestrando em Educação Inclusiva pela UEMA e mestre em Ciência de Educação pela UPAP, e escritor, membro da Academia Pedreirense de Letras, sou vice-presidente da Academia Pedreirense de Letras, escritor e pesquisador, não é isso? E tenho desenvolvido aí alguns trabalhos, já desenvolvi provas de concursos públicos para seletivo do Ministério Público no Estado do Maranhão, já participei de comissões de organização de concurso de seletivos do Ministério Público do Estado do Maranhão, ali em São Luís. Então, assim, essa parte de concurso aí, graças a Deus, a gente tem tido uma experiência e isso nos ajuda muito, nos fortalece para contribuir com vocês que estão nos assistindo, para contribuir com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, que nosso objetivo também tem sido esse, né? E aí demos nossa contribuição durante esse concurso aí de várias formas, né? Com lives, com apostilhas, com livros, com enquetes, e aí estamos aqui para servir, né? Então estamos aí para compartilhar os conhecimentos que nós adquirimos no decorrer dos tempos. Certo. E eu fico muito feliz porque na nossa própria terra nós temos professores de grande qualidade, especialistas mesmo. Eu vejo muita gente, não vou, claro, desvalorizar os cursos de fora, porque eles ajudam muito para quem vai, né, seguir essa trajetória em busca dos cargos e tudo. Mas, gente, concursos municipais precisa de um olhar de quem está mais próximo. Bancas municipais, elas se comportam muitas vezes de forma diferente. Muitas vezes não, elas se comportam bastante de forma diferente. Então, é muito bom quando nós temos pessoas nossas, da realidade mais próxima, que faz a análise dessas bancas, dessas provas e traz uma estratégia diferente, certo? Eu vi já no nosso grupão, existe um grupão de concurso, algumas pessoas até me ensinando, eu comprei uma apostila e não serviu para nada. Eu comprei isso ali e não serviu para nada. Por quê? Porque são, às vezes, pessoas de muito longe que preparam um material que não bate com a realidade, certo? Então, eu estou muito satisfeita. A equipe da ICA foi muito boa durante esse concurso. Nós fomos certeiros nos conteúdos. Eu estou muito satisfeita e feliz por ter vocês na equipe. Então, vamos começar a conversar sobre a temática. Eu não coloquei a temática aqui na live, mas para quem já chegou, a nossa temática hoje é para comentar sobre as questões de conhecimentos regionais da prova. A Tereza, o foco dela foi mais nos conhecimentos históricos e geográficos do Maranhão, de uma forma mais ampla. O Marcos, o nosso foco com ele foi Pedreiras, tá? O conhecimento sobre o município de Pedreiras. Na live ele também mencionou conhecimentos regionais e históricos, mas o ponto forte, o ponto alto dele foi os conhecimentos direcionados a Pedreiras. Então eu quero saber, vamos lá, Tereza, o que você achou da prova? A JK é um instituto que está aí no mercado desde 2007, né? Então, são mais de 16 anos esse instituto no ramo educacional. Analisando as provas dos municípios que esse instituto vem fazendo, como, por exemplo, Icatu, Nina Rodrigues, Vargem Grande, a JK, ela costuma, na parte de história do Maranhão, ela vem contemplando a parte mais clássica, né, da história do Maranhão, como, por exemplo, a Balaiada, a Revolta de Beckman, né? Então, quem vai para esses concursos, né, quem está aí pleiteando
o concurso de Trizidela do Vale, o concurso de Poção de Pedra, o concurso de Alto Alegre, que também essa banca vai organizar, não pode, de forma alguma, ir fazer, né, a prova sem estudar a história do Maranhão, né? No caso do concurso de pedreiras, né, caiu Balaiada e caiu também Invasão Holandesa, né? Eu fiquei muito feliz, porque foi justamente o concurso, o candidato que vai fazer um concurso, ele precisa primeiro olhar o edital, né? Eu acho que a IK, ela tem esse compromisso e essa responsabilidade de primeiro olhar o edital e estudar essa banca, porque as bancas, elas têm um perfil, né? E quando eu olhei o conteúdo de História do Maranhão, que é um conteúdo que a gente já vem trabalhando, eu trabalho História do Maranhão desde a minha graduação, desde a graduação fazia História na Universidade Federal do Maranhão e nós já tínhamos, desde o terceiro período, nós tínhamos um curso pré-vestibular voltado para a comunidade de Itaquibacanga, né? Então, de lá para cá, eu vim estudando muito História do Maranhão. E quando eu olhei o edital, a gente pensou construir o material de revisão contemplando a historiografia maranhense, né? Eu me debrucei sobre os principais autores da historiografia maranhense, né? E construímos o nosso material, né? E nós fomos muito felizes porque caiu Balaiada e caiu Invasão Holandesa, né? Então, a JK, ela tem esse perfil, né? Ela traz, sim, principalmente os temas mais clássicos de história do Maranhão. Mas eu costumo dizer que quando a gente vai fazer um concurso público, a gente precisa ali contemplar e estudar. Às vezes não dá pela correria, né? As pessoas estão trabalhando, as pessoas estão no mercado de trabalho, mas a gente precisa se debruçar no edital, pelo menos com os principais temas, os principais assuntos que essa banca ela vem destacando, né? Então, conhecendo o perfil da JK, né, a gente construiu o nosso material e, mais uma vez, fomos felizes, né? Porque contemplamos, né, no nosso material, caiu no concurso de pedreiras, Invasão Holandesa e a Balaiada, né, 2 questões. E sempre, né, tanto no concurso de Catu, quanto de Nina Rodrigues e Vargem Grande, foram 2 questões do Maranhão. É um conteúdo grande, né, porque a gente vai Maranhão, colônia, império, república e até contemporaneidade, né? Mas a gente conseguiu aí alcançar as questões do concurso. Muito bem. Então, como eu disse, um estudo direcionado, ele vai fazer toda a diferença, né? Então, a Tereza conheceu ali o perfil da banca, fez a análise. E, assim, a vontade do acadêmico é quando ele estuda muito um assunto, do acadêmico, do concurseiro, né? Do concursista, a vontade dele é, quando estuda um conteúdo, é que caia muita questão daquele conteúdo. Porque às vezes ele se direciona excessivamente para um. Aí às vezes diz, caiu só o que eu não estudei. Na verdade, só que quando você estuda a parte de história e geografia do Maranhão, já é sabendo que vai cair apenas 2 questões, caindo 3 questões. Então, você faz um estudo amplo, se direciona para os principais conteúdos, né, que fazem parte do perfil da banca, e assim se tem mais chances de acertos, não é isso? Então, Marcos, pode começar. Kézia, só um minuto. A gente precisa ter essa consciência, o concurseiro ele precisa ter, porque não pode perder a questão. Isso. São 2 questões, e Catu, foram 2 questões de professor, tá? Anos iniciais.
tá? Eu estou me referindo aos anos, cargo de professores, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, né? Foram duas questões de história do Maranhão, sempre, tanto em Catu, Nina Rodrigues, Vargem Grande, foram duas questões, e também Pedreiros, duas questões, mais uma vez, e questões que a gente não pode perder. A prova, a concorrência ela é muito alta, e você, candidato, precisa fechar essa prova. Exato. E uma das coisas que eu sempre digo, uma questão vale muito. Uma questão vale muito. A nossa turma era praticamente cheia de já professores, de pessoas contratadas lá na ICA, tanto, né, primeiro ao quinto ano, infantil, sexto ao nono ano. Você viu uma turma de professores ali que já são contratados, que estão no mercado de trabalho. Ninguém vai aprender nada do zero. Não é isso. Ali é o quê? É o insight, né? Que estalos podem acontecer ali naquele momento, durante as aulas, o que um estudo estratégico vai fazer por você. Muita gente não tem tempo de estudar em casa, o tempo que tem é aquele horário que está, né, no preparatório, e nós já tem as questões que são preparadas, os conteúdos que são resumidos. Então, tudo isso vai fazendo a diferença. Marcos, agora diz aí, o que você achou dessa prova, hein? Eu estive observando, né, não todas de todas as provas de todas as áreas, né, mas observei algumas, especialmente na área que eu mais estava trabalhando, né, estudando, pesquisando, que foi também a história de Pedreiras. Então, foquei muito nesta área, principalmente no começo, né, antes fiz muitas pesquisas. Foi tantas pesquisas que, como eu disse, do nada, de uma hora para outra, eu resolvi fazer aquele livro, que é este livro aqui sobre a linha do tempo da história de Pedreiras. Não estava programado para fazer, né, publicar um livro agora, né? Mas aí, como fui convidado pela Queda para poder ministrar, e também muitas pessoas me pedindo material, conteúdo, eu comecei então, a estudar, pesquisar, como sou pesquisador, né, isso, e nós temos várias e várias formas e fontes de pesquisa. E de tanto material que eu consegui catalogar, eu decidi então fazer um livro. Só que o diferencial deste trabalho, né, eu já falei várias vezes a isso, é justamente porque ele foi feito para um concurso público, para as pessoas que iam submeter a um concurso público. Então, se você observar, inclusive, pela a espessura deste livro, você vê que é um livro de história. Teoricamente, um livro de história teria que ser volumoso, né? Porque fatos históricos são fatos e que são realmente precisam se delimitar detalhes, muitas coisas. Mas, como era para o concurso, e já foi citado muito bem aí, essa questão que no concurso nós queremos muitas vezes tem muitas coisas, mas às vezes só cai 2, 3 questões na prova. Então, você não tem como, por exemplo, se não é apenas no concurso, não é apenas ali a atividade de português, não é apenas matemática, não é apenas raciocínio lógico, não é apenas a questão de história regional de Pedreiras. Então, são vários. Então, você não pode, tipo, vamos dedicar só nesse aqui. Então, aí você ia pegar um livro muito volumoso e passar dias e dias para poder conseguir aquele conteúdo, né? Se você for dedicar só em português, você ia ter que estudar muito tempo, realmente. Enfim, então a gente tem que ter, como já foi falado aí, né? A gente são pessoas, a maioria são pessoas que já são formadas, pessoas que já têm aí um conhecimento prévio. Então, esses estudos voltados para o concurso justamente é mais no sentido de você realçar, revitalizar as informações, né? Então, o que eu observei justamente, né, em relação a isso também, ela explorou um bocado a banca, né, até pelo fato, não sei de onde, se eles tiveram acesso aos materiais das fontes, aos livros dos escritores pedreirenses, não sei precisar para essas questões, mas acredito que sim, porque pelas questões que eu analisei, nem todas você encontra assim facilmente na rede mundial de computadores, né? E nem sempre a rede mundial de computadores ela é muito confiável, certo? Como eu disse várias vezes. E dei várias dicas antes, no dia antes do concurso, uma dica que eu dei muito importante e valiosa, que inclusive caiu, foi justamente em relação à população. Porque se você colocar, por exemplo, confiar na rede mundial de computadores, coloca lá quantos habitantes tem Pedreiras. O primeiro resultado que ele te mostra é o resultado do censo de 2020, um censo anterior, sendo que o último censo foi 2022, não é isso? 2022, ou melhor, 2010, na verdade. 2022, que são 10 anos
atrasou um pouco por causa da pandemia, era para ser em 2020, foi em 2022 o censo. Então, assim, então você não podia confiar. E tanto é que uma das questões tinha lá a quantidade de habitantes, era uma pegadinha. Tinha lá 39.050, mas não era. Então, quem olhou pela internet só apenas por ela, pode ter se enganado e marcado aquela opção como correta, sendo que não era, né? Então, são questões realmente a se atentar, se observar. E em razão de Pedreiras ser uma cidade, né, uma cidade muito rica culturalmente, por ser muito rica culturalmente, nós temos muito material mesmo. Se as pessoas desejarem se aprofundar, você pode ir na biblioteca e encontrar muito material em relação à cidade de Pedreiras. Então, a banca conseguiu, assim, até eu fiquei admirado realmente, explorar um bom conteúdo mesmo da cidade de Pedreiras, né? Muito bem. Tereza, quer comentar alguma coisa sobre a fala do Marcos? Sobre essas abordagens em relação a Pedreiras? Como o professor Marcos colocou, né, muitas das vezes o candidato, ele quer, na véspera do concurso, fazer, né, um Google ali no Wikipédia, né, e às vezes muitas dessas informações, elas não são validadas em uma prova de concurso, né, então, assim, os conteúdos específicos, tanto do Maranhão quanto dos municípios, das cidades, né, precisam ter uma atenção maior, né? Não tem que ter muito cuidado com essas apostilas que são comercializadas, porque muitas das vezes elas são construídas por pessoas por pessoas competentes, obviamente, mas que não respiram, não tiveram acesso, né, à literatura regional, à literatura municipal, né? E aí, muitas das vezes, esses materiais, eles são construídos também através de fonte Google, né, fonte Wikipédia, né? E aí, às vezes, né, não consegue, né? Então, são materiais muito, muito falhos, né? Por exemplo, a história do Maranhão, a gente trabalha com os clássicos, né? Jean Botelho, professora Regina, professor Josenildo, professora Glória, e tantos outros professores que construíram a historiografia maranhense na universidade, né? Professor Samuel Barreto, Filemon Krause, né? Marcos Krause. Aí, rapaz, Né? Então, referência. então, a gente precisa valorizar, né, essas fontes, Verdade. né? Porque essas fontes são nossas, essas fontes foram construídas com muita pesquisa, né? Construir um material é muito exaustivo, porque são dias, né, de construção ali daquele material que a gente precisa garimpar, né, para a gente construir. E o trabalho do pesquisador, ele é solitário. Quando o momento da valorização, muitas vezes demora. O Marcos está num momento bom, aí está no hype com o concurso, né? Isso a gente diz que está no hype, está num momento muito bom de apresentar o material dele pela questão do concurso. Mas ele tem se esforçado bastante para difundir toda a história, para mostrar todo o trabalho dele. Já conseguiu colocar o livro já em várias bibliotecas de vários estados, não é isso, Marcos? Todos os 27 estados do Brasil têm um livro de bibliotecas. Mas tudo isso por um protagonismo dele mesmo, de ir atrás, de tentar fazer com que essa história seja conhecida. E assim, nós ficamos muito felizes por, na nossa própria cidade, ter quem produza esse conteúdo, quem construa as nossas memórias. Muito bem. E agora, eu quero saber o seguinte. Mas antes de perguntar para vocês, quem está aqui na nossa live, já fique sabendo que o Marcos já está preparando o conteúdo aí de Trizela do Vale, quem chegou depois, certo? E nós teremos uma live no nosso canal sobre os conhecimentos relacionados ao município de Trizela do Vale. Agora, gente, vamos lá se inscrever no canal, vamos valorizar, vamos seguir o professor Marcos Krause, vamos comprar um livro,
tá? Os livros, nem sei se ele ainda tem livro, eu estou oferecendo, mas acho que ele nem tem mais. Lá na Xero Santa Terezinha, rua Crescendo Olha da aí, Força, ainda tinha, acho pronto. que uns 4 exemplares lá, passei hoje, ainda tinha lá. Quem quiser, corre lá sobre a história de Pedreiros. E é uma história bem, assim, para você que gosta de dar para concurso, e você não tem muito tempo para estudar, então é um material bem fácil, Pronto. dinâmico Olha de aí, dar. só tem 4 exemplares. E então, sigam o nosso canal, se inscrevam, certo? Ative lá a notificação, porque a gente ainda não tem o dia certo, mas vai ter esse momento. Não vai ser uma live privada, o professor vai fazer de forma gratuita, para ajudar a população nossa, né? Porque nós queremos que, principalmente, a gente não vai desvalorizar quem é de fora, para todos, mas no fundo a gente torce para que a nossa gente sofrida, que trabalha, que corre, que está aqui no batente, muitos que já são contratados, que já estão em sala de aula, né? Lutando com a nossa realidade e quer a sua oportunidade de ter uma nomeação. Então a gente torce muito pela nossa própria população, não é isso? Muito bem. Então, e agora, gente, tendo em vista aí o concurso de pedreiras que vocês analisaram, já viram as questões, que estratégias vocês acham que a banca vai adotar agora para a Trizela do Vale? Eu, para português, eu já recalculei a rota. Eu já fiz a análise de qual rota agora eu vou direcionar os alunos da ICAR. Já no dia que eu fiz a live para liberar um gabarito não oficial, quando eu fui dormir, quem disse que eu consegui dormir cedo? E o cérebro fervendo e eu já pensando aqui, né, na rota que nós iríamos seguir agora, o que a banca vai querer aprontar com o concurseiro, com o concursista. Então, e vocês? Vocês acham que vai ter alguma estratégia diferente? Que foco o estudante agora poderia ir? O que vocês acham? Vamos lá, Tereza, pode começar. Como eu já destaquei, os institutos, né, a JK não é diferente, ela tem um perfil de prova, né, e eu acredito que o concurso de Trizidela do Vale, de Trizidela, aliás, Trizidela, Poção, né, são concursos que estão à vista, e Alto Alegre, né, eu acho que é o mesmo perfil, né, de exigência de prova. É claro que o concurseiro, ele não pode ir fazer uma prova apenas com uma visão de uma prova anterior. A prova anterior, as provas realizadas pela JK, ela tem um perfil, né? Então, não significa dizer que toda prova o Instituto vai contemplar o mesmo conteúdo, obviamente, né? Quando eu falo que o Instituto, ele tem um perfil de prova, eu estou falando nas exigências da elaboração das questões, né? Se eu for, eu olhei a prova, e assim, História do Maranhão, eu achei uma prova fácil, né? Mas eu sou professora, né? Eu estou estudando História do Maranhão há mais de 10 anos, né? E História do Maranhão não é fácil, né? Principalmente para quem não que não teve a oportunidade de estudar a História do Maranhão. Não se estuda História do Maranhão, por exemplo, no colégio, na educação básica. Uma vez ou outra, e depende muito do professor, né? A BNCC hoje, ela exige, né, essa parte diversificada para contemplar o conteúdo regional. Mas muitas das vezes o professor ele não contempla a história regional. Até mesmo porque ele não estudou. Ele não teve a oportunidade de estudar na graduação dele, o professor de História, dependendo da instituição que ele graduou, ele não viu História do Maranhão, ele não viu a história regional,
né? Então, assim, para o candidato é difícil, né? Ela tem um grau de complexidade para esse candidato. Então, assim, ele precisa estudar, ele precisa fazer um estudo estratégico, principalmente esse candidato que está na correria do dia a dia, que está ali no batente. Esse professor que está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, que ele vai ter tempo de ir para uma sala de cursinho no sábado, num feriado. E outra coisa, a gente precisa desenvolver mais essa cultura, né, na nossa cidade, né? O concurseiro Aí cá partiu disso. Gente, a gente precisa desenvolver uma cultura de estudar, né? Aqui nessa cidade. Vamos lá, cadê a galera? Vamos estudar para pré-vestibular, vamos estudar para concurso, vamos dar um gás, contagiar as pessoas que por meio do estudo, por mais que a gente veja muitos exemplos, né, na internet, né? Nós vemos pessoas que conseguem crescer muito e não é por meio dos livros, mas a educação, ela liberta, sim. É ela que vai fazer com que muitas pessoas alcancem uma vida mais digna, não é isso? Uma vida que respeite o próximo, que respeite a si mesmo, que respeite os processos. E assim, nós da ICA já tínhamos, né, essa veia aí, Tereza, né, de tentar, gente, acorda, bora estudar, levanta, bora organizar. Não tenha dúvida, a educação ela é emancipadora, né? E quando você se propõe a estudar para o cursinho, fazer o Enem, fazer o vestibular PAS e fazer o concurso público, né? Você precisa ter aquela consciência que o momento é de você estudar. Você vai ter que adiar a saída para uma festa, para um show, né? E você precisa estudar no final de semana, no sábado, domingo, no feriado, né? Por quê? Porque você não tem tempo de estudar ali na semana porque você trabalha, né? Então, assim, o cursinho preparatório, esse professor, ele é preparado para ele trabalhar de forma estratégica, de forma pontual os conteúdos e direcionar esses conteúdos, né? Então, assim, eu procuro sempre olhar os materiais de provas dos municípios passados, né? A gente precisa estudar essa banca, como é que a JK ela costuma construir uma prova, né? E aí sim, a gente precisa montar esse material a partir do perfil desse instituto. Muito bem. E aí, Marcos? E as estratégias? Será que você vai acertar todas de novo? Isso, essas estratégias são muito importantes. E eu fiquei muito feliz, justamente porque, como eu disse, todos os temas que nós abordamos, eles foram objeto da prova, não é isso? Quem assistiu a live, nós fizemos essas duas lives pela ICA, e eu falei dessas duas lives, todas as questões praticamente que caíram foram comentadas na nossa live, em relação ao brasão, ao hino, a quem foi o autor do brasão, do hino, que foi